Olá para você, seja bem-vindo ao Painel Univale. O programa hoje é diferente, está em Balneário Pissarras, no Museu Oceanográfico da Univale, um mergulho aí pelos oceanos do mundo. Eu vou conversar aqui com o Júlio Souto, que é o curador do museu e coordenador geral dos museus da Univale, sobre essa conquista, essa riqueza aí para o litoral de Santa Catarina, que vai com certeza atrair milhares de turistas para Balneário Pissarras e para o litoral de Santa Catarina. Júlio, obrigado pela sua presença aqui, por nos receber, na sua casa e muito trabalho para montar o Museu Oceanográfico. Como é que foi toda essa garimpagem aí de trazer todo esse acervo aqui para Balneário Pissarras? O prazer é todo meu. Na verdade, estamos em casa, né, Almir? O Museu Oceanográfico está na Univale desde 1993 e esse acervo todo é fruto de muito trabalho, um esforço da instituição como um todo, que culmina aí com o segundo maior museu oceanográfico do mundo, né, em acervo, em área, em estrutura, e que agora se torna não só um equipamento de pesquisa, como ele vinha sendo, né, mas também um equipamento turístico muito expressivo. Uhum. Como que o que as pessoas vão encontrar aqui no Museu Oceanográfico, Júlio? Assim, como é que foi todo esse trabalho, essa coleção que vem se formando ao longo dos anos? Ela evoluiu bastante, se desenvolveram técnicas também. O museu ele é bastante notório pelos grandes animais que estão conservados inteiros, que são muito raros, mesmo em museus em países bastante desenvolvidos, em museus seculares. Nós temos os golfinhos não de resina, de plástico, reproduzidos. Nós temos os golfinhos naturais. Nós temos os tubarões conservados inteiros. Isso tudo foram técnicas desenvolvidas ao longo de décadas aqui no Museu Oceanográfico da Univale. A coleção ela abarca praticamente todos os grupos da vida marinha. Ela segue uma ordem que nós chamamos de ordem filogenética, a ordem evolutiva, né, dos animais. Então, desde os mais primitivos, que são as esponjas do mar, por exemplo, até os mais evoluídos nessa escala, que são os mamíferos marinhos, esse saguão que aqui estamos, né? Esses animais fabulosos que são as baleias, os golfinhos, os botos, as toninhas. Então, passa por todos os grupos da vida marinha. E cada grupo possui suas peculiaridades e suas técnicas de conservação e também de como mostrar. Alguns animais são bastante estáticos, tanto mortos quanto vivos, mas de qualquer forma nós optamos em transformar o Museu Oceanográfico não só num museu como as pessoas estão acostumadas a ver, mas também como um aquário. Então cada grupo vai ter os animais conservados, aqueles que são raros, aqueles que são de alta profundidade, que seria inviável nós mantermos vivos, e ao lado dessas vitrines nós teremos aquários com eles vivos, mostrando para as pessoas, mas como aquários técnicos, não aquários mistos. Nós não estamos visando a beleza dos aquários tão somente, estamos visando o poder educativo que eles podem ter. As crianças entenderem que os equinodermos, que são as estrelas, os ouriços, as holotúrias, a variedade de formas e também vê-los em aquários vivos, mas aí o aquário só tem equinodermos, assim como o aquário dos corais só tem corais e assim por diante. A gente está aqui nessa sala, como você já citou, né? Aqui atrás de mim tem uma baleia, é isso? O esqueleto de uma baleia, é isso? Uma baleia mink. Uma baleia mink. E ela foi, vocês montaram, como é que foi esse trabalho de montagem assim, do esqueleto, por exemplo? Isso é algo assim, na verdade muita coisa nos orgulha no museu, que são os detalhes não só técnicos, né, acadêmicos, mas como um todo, de plasticidade, de beleza, né, o efeito de como esses animais estão expostos. A luminotécnica toda ela foi desenvolvida com um projeto bastante rigoroso, nós usamos LED em todo o museu. A montagem dos esqueletos sofreu um rigor muito grande, foi a bióloga aqui do museu, a Bibiana, que fez essa montagem. Eu posso garantir para vocês, eu conheci mais de 300 instituições pelo mundo, né, em diversos continentes, e a montagem desses esqueletos estão assim primorosos. Nós não temos estruturas metálicas poluindo os esqueletos. Nós temos pequenos filamentos de aço pintados de preto fosco para sumirem no contexto e ressaltar aquilo que nos interessa, que são os animais em si. Então, essa forma com que eles estão expostos segue a forma de como aquele animal nada, qual é o movimento de cauda que ele pode ter, qual é a torção do corpo que ele pode alcançar.
É como se ele tivesse assim, por exemplo, no mar mesmo, né? Mar. É isso, dá essa a impressão, suspenso assim, né? Exato. Num infinito, nós temos a visão dos esqueletos como se tivessem os animais nadando. Lá atrás tem um grande, assim, com uma cauda bastante grande, né? Com o rabo dele é muito grande. O que é aquele lá atrás? Aquela é uma falsa orca. Na verdade, nós temos aqui também uma orca, mais um motivo para vir até o museu. Exato. Mas a orca, que é tão famosa como baleia, que na verdade não é uma baleia, é o maior dos golfinhos. Como essa que tu citaste, a falsa orca, que também é um golfinho de grande porte. Né? Aqui já é uma baleia, um animal que usa cerdas bucais, nós chamamos balins para filtrar os alimentos. Atrás desses biomas nós temos toda uma seção de cerdas bucais completa de uma baleia franca, para as pessoas entenderem como a baleia se alimenta. Nós temos uma baleia mink como essa conservada inteira no outro bioma, né, atrás do outro bioma. Então nós temos, na verdade, a coleção de mamíferos marinhos aqui, que nós estamos nessa sala, é uma das mais completas que eu vi até hoje. Porque ela tem exemplares de quase todas as espécies que ocorrem no litoral brasileiro, montados ou inteiros ou os dois. Que aí nós temos ao longo, nas vitrines, os animais conservados inteiros dentro de tanques e acima o esqueleto daquela mesma espécie. A gente conversou sobre a montagem, né? Como é que foi esse trabalho científico? Precisaram usar aí sistema de programas de computação para poder fazer essa montagem por completo, assim? Não, na verdade tudo é a literatura. Literatura ela é fundamental na montagem do museu. Então nós temos diversos trabalhos, alguns muito raros, inclusive, que nos levou muitos anos para conseguir. Alguns trabalhos, inclusive, que nem constam em bibliotecas nacionais. Então, e que descrevem os esqueletos desses animais em detalhe. Né? Então, com base nisso, é que fundamentou. Toda a montagem do museu está fundamentada na literatura, porque ele é um museu universitário. Então, ele teve um rigor muito grande. Então, o que é imperceptível para o visitante, que na verdade está vislumbrando aquilo com uma beleza estética, com uma curiosidade das formas, é diferente da visão de um doutor em mamíferos marinhos que vai nos visitar e que vai analisar a forma como ele está montado. Então, o que nós chamamos as nadadeiras, as manos dos cetáceos, que nós vemos como uma pá, uma nadadeira. Mas dentro dessa nadadeira tem os dedos, né? Como nós podemos ver aqui, tem os dedinhos do cetáceo. Então, a posição desses dedos e a forma como eles ficam, nós fomos ao longo do tempo tirando radiografias, descarnando nadadeiras fixadas em formol, para entender exatamente a posição que estavam esses ossos. Isso não costuma ser feito. Na verdade, eu nunca vi isso no Brasil. Né? E na maioria dos museus que eu visitei, elas são montadas de uma forma assim, um tanto aleatória. Existe uma ordem dos ossos, mas a posição exata, não é seguido com rigor. Mas aqui foi. Porque dá para assim, observar, né? Porque realmente quando você vê um animal assim inteiro, não percebe assim como que tem esses dedos, né? A mão, né? Por trás da nadadeira, né? Então, isso que é interessante também de observar os detalhes para quem vem visitar o museu, né, Júlio? Sim, por isso que é fundamental a visita guiada. O museu está bastante direcionado para as escolas, né? Logicamente que durante o período da temporada ele se torna mais voltado para o turista, mas durante o ano letivo nós estamos mais voltados para as escolas. Nós temos mais de 700 mil crianças para atender num raio de 150 quilômetros. Isso é um desafio muito grande. E esse é o principal desafio da universidade. Viabilizar, produzir, né, conhecimento, né, educação, cultura, conscientização ambiental do que representa os oceanos, do que representa a nossa biodiversidade, que nós estamos num estado que tem um litoral extremamente rico, né, em vida marinha. Então tudo isso está sendo levado em conta. E esses guias, esses educadores, eles são fundamentais, justamente para mostrar esses detalhes, e para as crianças perceberem os detalhes, desenvolverem o quanto é importante perceber detalhes. E isso, os guias são fundamentais. Tá certo, Júlio. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar mais um pouco aí com o Júlio Souto para saber aí um pouco mais do Museu Oceanográfico da Univale, esse campo vasto de pesquisa
rico que também está aberto agora aos visitantes, aos turistas que vêm ao litoral de Santa Catarina para ter o conhecimento aí do que é a vida marinha e realmente, como o Júlio falou, ter uma noção da educação ambiental e da preservação. O painel Univale volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o painel Univale hoje é diferente, está aqui no Museu Oceanográfico da Univale, um museu aí que reúne um acervo rico aí da vida marinha, onde o visitante vai poder ter esse contato, também ter um pouco da noção de preservação ambiental desses animais e da preservação aí da fauna e da flora marinhas, né? Nós estamos conversando aqui com o Júlio Soto, que é o curador aí do museu, o coordenador geral dos museus da Univale. Júlio, você tocou num ponto interessante, né, que é a preservação ambiental, né? O museu, além de ter toda essa exposição, vai servir como um campo amplo de pesquisa e exatamente para isso, para o visitante, para o estudante, ter um pouco dessa noção de preservação ambiental, da preservação do ecossistema marinho, né? Sim, nós entendemos, e não só apenas nós, mas há um consenso de que a nossa geração, e pelo menos as duas gerações vindouras, elas serão fundamentais, elas são cruciais para uma mudança de comportamento e de conceito em relação à nossa relação com o meio ambiente. E os oceanos, eles têm um destaque muito grande nisto. Nós estamos vivenciando, né, nós estamos vivendo um processo de acúmulo de lixo, de produção de plástico que começou de uma forma exponencial, pelo menos nos últimos 40 anos, que antes disso não se usava plástico da forma como usamos hoje, né? De queima de combustível fóssil, de aquecimento global, de esgotamento dos recursos pesqueiros, de perda de solo, quer dizer, são tantas coisas, né? São tantas crises ambientais que nós estamos vivendo e que os nossos filhos e os nossos netos vão viver, que o museu vem em boa hora. Ele vem num momento em que é preciso que isso se discuta. E o que para nós, de uma forma geral, para a nossa geração, pelo menos, as pessoas que têm hoje entre 35 e 55 anos, isso é um tanto abstrato ainda, os efeitos desse dano que nós estamos causando nos oceanos. Mas nós não temos dúvida de que, a partir de pelo menos desta terceira geração que eu estou citando, eles vão nos olhar com uma reprovação muito grande. Eles não vão entender como é que nós, com o conhecimento já que nós detínhamos, com a tecnologia que nós já detínhamos, não fizemos nada em relação a esse processo que é descendo essa ladeira sem freio, da forma como nós estamos fazendo. No caso dos oceanos, o Museu Oceanográfico tem que buscar dar esse recado. Nós temos uma mortalidade de tartarugas marinhas aqui na costa de Santa Catarina, que é pelo menos, se não é a primeira, é a segunda maior no mundo. Isso por dois fatores. Primeiro, porque a concentração de tartarugas marinhas aqui é muito grande, né? E segundo, porque nós temos muitas ações antrópicas que estão impactando esses animais. Então, nós temos bolsões de lixo no centro de cada um dos oceanos hoje, que são do tamanho de grandes países, que são o lixo plástico particulado. Quer dizer, se em 30, 40 anos nós produzimos plástico suficiente para sufocar os oceanos, que nós temos diariamente centenas de tartarugas e aves mortas com o estômago repleto de plástico, se nós fizemos em 30, 40 anos, o que nós não vamos fazer em 100 anos? Quer dizer, se nós continuarmos nessa escala exponencial de produção de plástico, nós vamos produzir em 30 anos, em um ano, o que nós estamos produzindo hoje em 10. Isso é completamente insustentável. Se nós não mudarmos o nosso pensamento, o nosso conceito em relação à pesca, nós estamos fadados a um crivo em que nós vamos ser apontados pelas gerações futuras como uma geração insana. Aqueles que exploraram os oceanos sem ter noção do que estavam fazendo e como estavam fazendo. Só como extrativista, na realidade. Exatamente, porque os oceanos, eles ainda são vistos como algo que pode ser feito desde que não seja visto.
Como o lixo fica escondido, fica no fundo, como os arrastos destroem o fundo e não aparece, tudo pode ser feito. É diferente do que botar 2 retroescavadeiras com uma corrente entre elas e abrir a mata. Isso impacta, as pessoas se chocam quando veem isso. Que é visível, na realidade. É visível. Agora, no oceano, as pessoas não veem. E aí tudo pode. Isso tem que mudar. Exatamente. E também, por exemplo, é um ambiente frágil e com entorno cobiçado também, né? Pelo mercado imobiliário. A gente vê agora, ultimamente, lá em Bombinhas, onde houve um desmatamento e a questão de também invadir a área da coruja buraqueira. Então, é um ambiente cobiçado também, o entorno, né? Próximo ao oceano, né? A zona costeira, isso não estou falando só de Santa Catarina, não estou falando só de Brasil, no mundo todo. As pessoas estão tendendo a ir para o litoral. As pessoas buscam, com o passar do tempo, qualidade de vida. E a qualidade de vida está próxima, geralmente, no litoral, né? Em termos de beleza, e alguns lugares no continente, que tenham parques, que tenham áreas com água limpa. Então as pessoas estão buscando esses locais. E esses locais vão se valorizando muito. E a pressão do dinheiro é muito grande. E aí que entra o papel do Estado. Nós estamos criticando o Estado e realmente o Estado, a posição que o Estado toma atualmente é uma posição de que ele tem que regulamentar, mas ele está agindo como polícia. Eu não acredito, por exemplo, que os órgãos ambientais estão agindo corretamente, porque estão bitolados e limitados a instruções normativas, a coisas do gênero. E a nossa questão, o que nós estamos vendo não é apenas isso. Nós temos um desafio muito maior. Nós temos um desafio de mudar o conceito da sociedade e não impor regras a uma sociedade que está completamente equivocada nos seus conceitos. Quando a sociedade como um todo está equivocada, as leis se equivocam, a estrutura se equivoca. Nós temos que... seria uma revolução no pensamento. Nós temos que parar tudo e repensar. Historicamente, isso só acontece com grandes tragédias, seja através de guerras ou através da... Historicamente, o homem só mudou o seu conceito com traumas. E nós não queremos que o trauma da humanidade seja o ambiente. Porque se o meio ambiente resolver traumatizar o homem, isso vai se dar de forma contundente. E é por isso que estavam reunidos agora, né, para tratar sobre esse tema. Porque os chefes de Estado dos principais países do mundo já sabem que isso está acontecendo, que algo vai ter que acontecer. Mas existe o maldito do dinheiro envolvido. De que forma as economias desses países vão sustentar isso? É muito complexo. Nós não temos hoje, Almeri, como desenvolver os países da África que são subdesenvolvidos. Porque se eles se desenvolvem, o consumo deles vai se tornar insustentável. Essas pessoas vão querer ter um carro, vão querer ter uma televisão. Então eles se decide, né? As grandes potências decidem quais são os países que vão poder desenvolver. Porque não tem recurso para todo mundo. Por isso que é importante ter esse conceito, além do museu, de ver todo esse acervo, ter esse conceito também da preservação da educação ambiental, né? Que é o que se propõe também dentro de uma universidade, né? Agora, eu queria saber de você, assim, para a academia, né? Para os acadêmicos, né? Isso aqui é uma fonte vasta também de pesquisa, principalmente para os cursos que envolvem a biologia, a oceanografia, Julis? Sim, eu vejo assim que é tudo, praticamente. Eu acho que tem que haver um envolvimento da universidade como um todo. Eu acho que tem que haver... E até para outros cursos também, né? Sem dúvida. No design, na arquitetura, na gastronomia, nós vamos ter serviços aqui, né, no turismo, né, na hotelaria, em todas as áreas. Nós não podemos enxergar o Museu Oceanográfico como um equipamento apenas de pesquisa. Todas essas questões que eu citei de meio ambiente, na verdade é para provocar e falar que o museu vai ser um fórum de discussão. Ele está se apresentando como tal. Nós investimos num auditório muito bom, um auditório completo, que vai promover esse tipo de discussão, simpósios, congressos, eventos das mais variadas áreas, que busquem isso. E isso é o envolvimento da academia. A universidade como um todo, ela tem que participar disso. Ela tem que se apropriar do museu. O museu é nosso. A Univale
ela é comunitária, ela é uma fundação, ela é nossa, ela é de todo mundo, todos têm que se apropriar disso. A Univale é um patrimônio muito grande do estado de Santa Catarina. E é por isso que o slogan do museu é que o Museu Oceanográfico é um presente para o estado de Santa Catarina. Com certeza. Porque não tem como, não é outra coisa, é um presente para o estado de Santa Catarina. É um presente, né? Agora vamos falar um pouquinho mais do acervo, né? Tem aqui uma coleção de conchas também, né? Isso que atrai colecionadores e tudo mais, né? Como é que é essa coleção de conchas aqui? Então, a coleção de conchas ela é gigantesca. Nós já tínhamos uma coleção bastante expressiva e recebemos ainda a doação do falecido Dr. Carlos Gofferger, um malacólogo muito famoso, que doou em vida ainda a sua coleção ao Museu Oceanográfico da Univale. Hoje ela é a mais completa da América Latina, a coleção de conchas. E temos aqui conchas notórias. Claro que a exposição, ela expõe cerca de 3 a 4% do total do acervo do Museu Oceanográfico. Nós temos condição de montar vários museus desse. O acervo da Univale, ele é gigantesco. Mas então nós temos que mostrar as conchas na sua diversidade de cores e formas, com representantes de praticamente as principais famílias que existem, de conchas no mundo, e dar destaque para as notórias. A maior concha bivalve que existe, que é a tridacna, o maior gastrópode, né? Que é um caramujo gigante, que é o Syrinx, né? E as duas conchas mais caras, mais procuradas pelos colecionadores. Então, e da mesma forma, as outras coleções se mostram assim, nós destacando algumas peças que são notórias. Porque é praticamente impossível nós mostrarmos no museu a diversidade dos oceanos como ela é de fato. E a grandiosidade do que representa o oceano. Isso é um desafio inalcançável. Né? São apenas pinceladas naquilo, né? Uma pequena amostra, né? Do que realmente os nossos mares representam. Tá certo, Júlio. Obrigado por nos receber aqui. Parabéns aí pelo projeto, a você e a toda a sua equipe. Tenho certeza que realmente é um equipamento turístico interessante, mas também, acima de tudo, um centro de pesquisa muito grande aí para o Brasil também, né? Para Santa Catarina e para o Brasil também. Obrigado aí, parabéns. Eu que agradeço a oportunidade aí, esperamos todos aqui visitando o Museu Oceanográfico, né? Ok, tá feito o convite aí, né, para visitar o Museu Oceanográfico, que além de você ver essas belezas, essas raridades, você também vai aprender e vai sair daqui com um pouco de consciência, né, da preservação ambiental. O Painel Univale fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana. Quem quiser aí visitar o museu, tá aí na tela aí os dias, os horários e também o preço do ingresso. Ótimo fim de semana para você. Painel Univale volta na semana que vem. Até lá!